Bom, galera, vamos agora conversar um pouquinho sobre os quadriláteros, tá? E aí é muito importante, após você ter estudado os triângulos, você conseguir assimilar os conceitos teóricos dos quadriláteros, porque se você domina toda a parte teórica de triângulos e de quadriláteros, juntamente com a de polígonos, né? Polígonos regulares, então você está muito bem em geometria, tá bom? Essa parte teórica ela é muito importante quando tu vai resolver as questões, porque muitas vezes tu está diante de um problema, aí tu traça uma diagonal, né, num quadrilátero, e aí tu quer saber se essa diagonal quebra um ângulo em duas partes iguais ou não, se ela termina sendo de repente uma mediana ou não num triângulo, né? Então assim, é muito importante que você domine esses aspectos teóricos, que a gente está começando agora. Vou começar do zero, e aí eu meio que questiono aqui, né? O que seria um quadrilátero? O que é um quadrilátero? Poxa, um quadrilátero é um polígono qualquer com 4 lados, tudo bem? Então eu vou desenhar aqui 2 polígonos com 4 lados para a gente analisar a diferença entre eles, tá bom? Olha só, perceba, temos aqui 2 figuras de 4 lados, ABCD, ABCD. As 2 figuras têm 4 lados. Mas qual é a diferença entre esses 2 quadriláteros que você está vendo aqui? A diferença é que esse primeiro quadrilátero, ele é um quadrilátero convexo, tá? E obviamente que se o primeiro é um quadrilátero convexo, esse aqui é um quadrilátero não convexo. Tudo bem? Raul, qual é a diferença entre os dois? Um quadrilátero convexo é aquele que quando eu quero sair de um vértice dele e ir para um outro vértice do polígono, ou eu passo por um dos seus lados, ou eu passo por dentro do polígono, tá? Nunca tem como eu passar por fora dele. Isso é um quadrilátero convexo, tá bom? No caso aqui, esse ele é não convexo. Por quê? Por exemplo, se eu sair desse vértice A, eu posso ir até o vértice C, passando aqui por fora do polígono, né? Isso não acontece num quadrilátero convexo, tá? Então, quadriláteros não convexos, quadriláteros convexos. Os que a gente vê mais nos problemas, nas questões, são os quadriláteros convexos, tudo bem? São aqueles que aparecem mais nos problemas. E são eles que nós vamos estudar agora. Então, dentre os mais variados quadriláteros que vocês conhecem, nós vamos começar a estudar alguns em especial, alguns quadriláteros convexos em especial. Nós vamos começar pelos trapézios. Coloque aí. O que são trapézios? Trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Veja, estamos aqui diante de um trapézio ABCD. Perceba que o lado AB é paralelo ao lado CD. Observe. Perceba também que num trapézio, olha o que vai acontecer. Você vai ter aqui um ângulo Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Sempre que você pegar 2 ângulos de um mesmo lado, a soma deles vai dar 180 graus. Por exemplo, se você pegar esses 2 ângulos aqui, ó, D e A, e você somar, Azinho mais Dzinho terá que dar 180 graus. Do mesmo jeito, se você pegar aqui esses 2, Bzinho e Czinho, a soma deles também terá que dar 180 graus. Isso é uma característica, B mais C, né? Isso é uma característica dos trapézios. B mais C tem que dar também 180 graus. Tranquilo? Show de bola. Por que isso acontece? Porque, veja bem, se você prolongar aqui, ó, você percebe que esse ângulo D é o termo interno com esse, ó. E aí você está vendo que D mais A tem que dar igual a 180, né? Meia volta. Do mesmo jeito, esse ângulozinho aqui, C é o termo interno com esse, ó.
Então eu posso dizer que C mais B também tem que dar 180. Então isso sempre vai acontecer nos trapézios, tá certo? Sempre, sempre, sempre. Bom, o que mais? Observe, nos trapézios, se você marcar aqui o ponto médio de um dos lados não paralelos e aqui o ponto médio do outro lado não paralelo, quando você ligar esses pontos médios, você vai formar aqui um segmento de M até N, que nós chamamos esse segmento MN de base média do trapézio. Essa base média, ela pode ser calculada assim. Você tem aqui uma base menor, que é essa base de A até B, e você tem aqui uma base maior, que é essa base de C até D. Nós podemos dizer que a base média, MN, ela é igual a quê? Base maior mais base menor dividido por 2. Essa relaçãozinha aqui nos permite calcular, então, a base média, tá, de um trapézio. Beleza? E outra coisa que a gente pode afirmar sobre os trapézios é que se nós traçarmos aqui suas duas diagonais, ó, diagonal que vai de D para B e a diagonal que vai de A para C, você pode perceber que num trapézio, essas duas diagonais, elas não obrigatoriamente têm que ter o mesmo tamanho. Isso só vai acontecer quando for um trapézio isósceles. Vamos já falar sobre ele, tá? Mas via de regra, essas duas diagonais, AC e BD, elas não têm que ter o mesmo tamanho, tá? Isso não é obrigado a acontecer no trapézio. Então elas não têm o mesmo tamanho, tá bom? Do mesmo jeito, eu também não posso dizer que essas duas diagonais, elas são bissetrizes. Não posso afirmar isso. Não posso afirmar, por exemplo, que esse pedacinho aqui do ângulo D tem que ter o mesmo tamanho do outro, ó. Não posso. Então vou dizer que tem tamanhos diferentes. Coloquei um com um tracinho e o outro com 2 tracinhos, tá bom? Então, não podemos afirmar isso. Agora, uma coisa que nós podemos afirmar em qualquer trapézio é que essas duas diagonais, elas vão cruzar aqui a base média em 2 pontos, onde um deles eu estou chamando de P e o outro, bem aqui, ó, eu estou chamando de Q. Tudo bem? Então, esse pedacinho que eu estou pintando aqui de azul, de P até Q, ele é conhecido como mediana de Euler. Esse pedacinho PQ é o que nós chamamos de mediana de Euler. E esse pedacinho ele também pode ser calculado nas questões. A medida de P até Q, ela é igual a base maior menos a base menor dividido por 2. Então, galera, num trapézio, a mediana de Euler, né, ou mediana de Euler, né, ela é calculada pela diferença entre as bases dividido por 2. Então, qualquer trapézio obedece a todas essas regrinhas que nós estamos colocando aqui, pessoal. Qualquer trapézio. Agora, nós temos alguns trapézios especiais, que são aqueles trapézios em que, além disso aqui que eu coloquei, acontecem outras coisas em particular, tá? Nós temos, por exemplo, o trapézio retângulo. Vamos colocar aqui, ó, que é um trapézio retângulo. Trapézio retângulo é um trapézio que tem 2 ângulos retos, tá? 2 ângulos de 90 graus. Então, por exemplo, você está vendo aqui um trapézio A, B, C, D, com os ângulos A e C medindo 90 graus. Então, isso é um exemplo de trapézio retângulo, tá? Obviamente que ele obedece a todas as propriedades que acontecem num trapézio qualquer, e além disso ele tem esses 2 ângulos medindo 90, tá certo? Então, essa é a característica de um trapézio retângulo, ter 2 ângulos medindo 90. Você percebe então que o outro ângulo
dos outros dois que faltam, né? Um dos outros ângulos aqui, dos dois que faltam, deverá ser um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, né? Esse aqui de azul, e o outro terá que ser um ângulo agudo, né? Ou seja, um ângulo menor que 90 graus, tá certo? Então, num trapézio retângulo, nós vamos ter dois ângulos de 90 graus, um ângulo obtuso e um ângulo agudo, beleza? Vamos lá, vamos adiante. Vamos falar agora sobre os trapézios isósceles. Vamos lá. Bom, pessoal, trapézio isósceles é aquele trapézio em que os lados não paralelos, eles têm medidas iguais. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, AC, terá a medida igual ao lado BD. Tudo bem? Além disso, os ângulos da base têm medidas iguais também. Então, esse ângulozinho aqui, C, ele deverá ter a mesma medida desse ângulozinho D. Tudo bem? E esse ângulozinho A deverá ter a mesma medida desse ângulozinho B. Tá? Isso acontece sempre que o trapézio for isósceles, tá? Ângulo B igual ao ângulo A. Outra coisa que sempre vai acontecer num trapézio isósceles, as diagonais, elas vão ter tamanhos iguais. Ó. Você vai ter aqui a diagonal AD do mesmo tamanho da diagonal BC. Ok? Muito bem. Mesmo assim, essas diagonais, elas não obrigatoriamente serão bissetrizes, tá? E também não serão perpendiculares, não farão 90 graus entre si e também não se cortarão ao meio, tá certo? É importante você saber disso, para numa questão você não ficar achando que essas coisas vão acontecer num trapézio. Não vão. É só o que a gente colocou aqui, tá bom? Então, essas são as características de um trapézio isósceles. Então, você já viu o caso do trapézio isósceles, o caso do trapézio retângulo. Se o trapézio não for isósceles nem for retângulo, é porque ele é um trapézio escaleno, ou seja, todos os seus lados tá com medidas diferentes. Beleza? E sem formar ângulo de 90 graus. Vamos lá. Vamos começar aqui agora a falar de um outro tipo de quadrilátero. Vamos começar a falar agora dos paralelogramos. Olha só. Bom, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Por exemplo, você observa aqui que o lado AB é paralelo ao lado CD e você observa também que o lado AC é paralelo ao lado BD. Então, isso vai acontecer sempre num paralelogramo. Outra coisa que você vai observar é que os lados opostos, eles têm medidas iguais. Então, você vai ter a medida de A até B sendo igual à medida de C até D. E a medida de A até C sendo igual à medida de B até D. Tranquilo? Show de bola. Outra coisa que você vai poder observar num paralelogramo, os ângulos consecutivos todos são suplementares. Ó. Esse ângulozinho aqui de preto, ele é igual a esse ângulozinho aqui oposto. Ó. Os ângulos opostos são iguais, tá? Então eu posso dizer que A é igual a D e eu posso dizer também que C é igual a B. Isso aí também é verdade num paralelogramo. Então, os ângulozinhos de preto têm medidas iguais e esses dois ângulozinhos de vermelho também têm medidas iguais. Show de bola! Agora, observe. Sempre que você pegar um ângulo de preto mais um de vermelho, eles são ângulos colaterais. Ó.
como eles são colaterais, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, por exemplo, eu posso dizer que o ângulo A mais o ângulo B dá a mesma coisa do ângulo B mais o ângulo D, que por sua vez dá a mesma coisa do ângulo D mais o ângulo C, que por sua vez dá a mesma coisa do ângulo C mais o ângulo A. E essa soma dá exatamente 180 graus. Ó. Então, tudo isso aqui acontece, tá? Num paralelogramo. Tudo isso aqui acontece num paralelogramo. Beleza pura? Bom, e o que mais que acontece? Trace as diagonais dele. Ó. Observe a diagonal que vai do C até B. Diagonal CB. E observe a diagonal que vai de A para D. Essas duas diagonais, elas não são do mesmo tamanho. Mas mesmo não sendo do mesmo tamanho, elas cortam-se ao meio. Ó. Então eu posso dizer que esse pedaço de A até E é do tamanho do pedaço de E até D. E posso dizer que esse pedaço de C até E é do tamanho desse pedaço de E até B. Tudo bem? Então as diagonais não são iguais, mas cortam-se ao meio. Outra coisa, as diagonais não são bissetrizes, tá? Então, por exemplo, esse pedacinho aqui é diferente desse, ó. Os pedacinhos não ficam iguais. A diagonal não quebra o ângulo em duas partes iguais. Então nós não temos aí uma bissetriz. E esses ângulos aqui formados por elas não vão ser ângulos de 90 graus. Tá certo? Então, no problema, quando você traçar as diagonais, já saiba disso. Não é 90 aqui, tá bom? E esses dois ângulos também não são iguais. Qual é a característica das diagonais? Elas vão se cortar ao meio num paralelogramo. Certo? Bom, observe também que esses quatro segmentos formados, eles não são todos iguais entre si. O EC é igual ao EB. E o AE é igual ao ED. Mas eu não posso dizer que AE tem o mesmo tamanho que CE. Não posso. Tá bom? Não confundir. Então, todo quadrilátero que obedecer a essas características aqui é um quadrilátero chamado de paralelogramo. Beleza? Vamos adiante. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de alguns quadriláteros especiais, tá? No caso, paralelogramos especiais. Primeiro paralelogramo especial, o retângulo. Observe que o que eu vou falar sobre esses paralelogramos é que todos eles respeitam as características que eu falei anteriormente de um paralelogramo. Ou seja, todos eles têm os lados opostos iguais, tem as diagonais que se cortam ao meio, tá certo? Tem os ângulos opostos iguais, tem os ângulos consecutivos sendo suplementares, todos eles vão respeitar essas condições que nós vimos anteriormente. O retângulo, ele é especial porque além de todas aquelas características que nós vimos anteriormente, ele tem duas características bem interessantes, bem importantes. Primeiro, os seus quatro ângulos internos são iguais e medem 90 graus. E segundo, as suas diagonais, elas têm o mesmo tamanho. Beleza? Então, essas duas características tornam o retângulo um paralelogramo especial, diferente, né, do da maioria, dos paralelogramos, da maioria dos paralelogramos. Então, o retângulo é especial por isso. Perceba que algumas coisas que não são verdadeiras. Num retângulo, esses ângulozinhos aqui, ó, feitos pelas diagonais, eles não são ângulos de 90, tá? E esse ângulozinho aqui de azul, ele também não é do tamanho desse ângulozinho aqui de vermelho. Ó. As diagonais no retângulo, elas não são bissetrizes e também não são perpendiculares, ou seja, não faz aqui ângulo de 90. Tá? Então cuidado nas questões para não ficar admitindo isso
tá? Que não é verdade. Bom, temos um outro paralelogramo especial. São os losangos. Vamos entender. Aspectos importantes do losango. As diagonais são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90, se cruzam formando ângulos de 90. Isso não acontece no retângulo. As diagonais são bissetrizes, ou seja, esses dois pedacinhos aqui têm o mesmo tamanho, ó. Né? Os lá de cima, obviamente, são iguais aos daqui de baixo. Do mesmo jeito, esse pedacinho aqui de vermelho tem o mesmo tamanho desse outro, né? Aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito é a mesma coisa. Tudo bem? Então as diagonais são bissetrizes e as diagonais são perpendiculares. Isso acontece em todo losango. Os lados do losango são iguais, ó. AD tem a mesma medida que AB, que tem a mesma medida que BC e a mesma medida de CD. Então isso também acontece nos losangos, tá bom? As diagonais, elas não são iguais, tá? Mas elas são bissetrizes e são perpendiculares. Então essa é a grande sacada, tá? Nos losangos. Curiosidade é que os losangos também são curiosamente chamados de rombo, tá? Um rombo na geometria é uma figura plana que é um losango, tá bom? Vestibulares por aí afora já cobraram você saber isso, né? Calcule a área de um rombo de diagonais 8 e 6. Então você sabe que ele está se tratando aí de um losango de diagonais 8 e 6. Tá bom? Não esqueça disso, vale a pena você saber. Então vamos lá, vamos colocar aqui, registrar que no losango nós temos 4 lados iguais, diagonais perpendiculares e bissetrizes, tá bom? Isso acontece sempre nos losangos. Bom, nós temos agora um terceiro quadrilátero, um terceiro paralelogramo especial. Já pensou se existisse um paralelogramo em que tudo que acontece no retângulo e tudo que acontece no losango acontecesse simultaneamente nesse paralelogramo? Existe, né? E esse paralelogramo é o quadrado. O quadrado, tudo que acontece no quadrado acontece no retângulo, tá? E acontece também no losango. Então vamos ver. Veja só. Quadrado. Os 4 lados iguais. Os 4 ângulos internos iguais, tá? Medindo 90 graus, todos eles. As 2 diagonais iguais, perpendiculares entre si e bissetrizes, tá? Quadrado então gerando aqui 4 triângulos retângulos isósceles, tá? Idênticos, né? Congruentes entre si. Então eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo. Porque o que uma figura precisa para ser retângulo, o quadrado tem. Posso também dizer que todo quadrado é um losango. Porque o que uma figura precisa para ser losango, o quadrado tem. Então vamos escrever isso aqui. Um quadrado é um retângulo, um quadrado é um losango. A recíproca não é verdadeira. Um retângulo não é um quadrado. E um losango não é um quadrado. Tudo bem? Não esquecer disso. Podemos resumir tudo que nós falamos aqui num diagrama. Por exemplo, vamos supor que aqui nesse universo nós tivéssemos o universo dos paralelogramos. Todos os paralelogramos moram aqui, nessa região. Alguns deles são especiais por ter os 4 ângulos iguais e as diagonais também iguais. Esses são os retângulos. Outros são especiais por terem 4 lados iguais e as diagonais sendo bissetrizes e também perpendiculares. Esses são os losangos. E um terceiro grupo
seria especial por ao mesmo tempo ter os 4 ângulos iguais, as diagonais iguais, os lados iguais e as diagonais perpendiculares e bissetrizes. Esses seriam os que moram aqui nessa regiãozinha, ó, que são ao mesmo tempo retângulo e losango, pois a esse grupo aqui nós damos o nome de quadrados, ó. Tá? Por isso que eu digo que todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um losango. Nem todo retângulo é um quadrado, nem todo losango é um quadrado. Mas quadrados, retângulos e losangos, todos são o quê? Paralelogramos. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que nós temos aqui, tá, pessoal? Nessa parte dos quadriláteros. E aí vamos exercitar nas questões. Tá joia? Show de bola. Vamos para cima.